Olá, boa tarde, meus amigos e amigas, irmãos e irmãs, filhos e filhas queridas de Deus, do Instagram de Arivaldo, dos Facebook e do YouTube, do canal da Paróquia Nossa Senhora no Monte Serra. Quero convidar a todos vocês para mais uma live nas quartas-feiras e desde já eu quero antecipar essa informação para vocês também ficarem sabendo que a live das quintas-feiras irá para as terças-feiras. Nós só iremos iniciar essa modalidade na primeira semana de julho. Então eu vou transferir a live de quinta-feira para as terças-feiras, que é um dia mais tranquilo, e para que possamos assim mais gente participar e degustar dessa live tão importante que é essas lives de quinta, que vai para a terça-feira agora, tá bom? Agora não, no próximo mês de julho. Então ficará as lives agora, não mais ficará as quartas e quintas, mas as terças e as quartas-feiras, tá bom? Então iniciemos essa live colocando o coração de Deus e da Virgem Maria, todos aqueles que irão participar, aqueles que irão assistir depois e que irão degustar dessa live tão importante. Iniciemos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Pedindo a intercessão de Nossa Senhora, por todos os familiares daqueles que vão estar presentes nessa live de hoje, como a Lucinha Bezerra, que já está presente, Maria Aparecida também, que já está presente. Seja bem-vinda, minhas irmãs e irmãs. Que Deus abençoe a todos vocês e seus familiares, tá bom? E rezando a Maria, pedindo pelas suas famílias, por todos que estão com Covid-19, para que sejam curados, e os médicos e enfermeiros, todos aqueles que estão na linha de frente, que não sejam contaminados, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pois bem, no Evangelho de hoje, da liturgia diária de hoje, está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 6, versículo de 1 a 6, e ponto ao 16 ao 18. Jesus fala aqui, é uma coisa muito importante para nós. Eu vou ler o Evangelho para vocês refletirem e degustarem melhor, para poder a gente partilhar um pouquinho esse Evangelho. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: ficai atentos para não praticardes a vossa justiça na frente dos homens, só para ser visto por eles. Caso contrário, não receberás a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toque a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas e nas sinagogas e nas ruas, para seres elogiado pelos homens. Em verdade vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua direita, de modo que tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê no oculto te recompensará. Quando orardes,
Não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar de pé, nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta e reza ao teu pai que está no oculto. E o teu pai que vê o que está escondido, te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto para que os homens vejam que eles estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça, lava o rosto, para que os homens não vejam que tu estás jejuando. Mas somente o teu pai que vê o oculto, teu pai que está no escondido, te recompensará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pois bem, este evangelho tem 3 dimensões que nós precisamos refletir bastante, que Jesus vem chamar a atenção das nossas ações, onde muitos praticam essas ações dessa forma. A primeira é a questão das caridade, chama-se que esmola, que era naquela época, chamava caridade de esmola, a ofertar aquilo que a pessoa tinha ao irmão que não tinha. Chamava de esmola, mas na realidade é caridade, praticar a caridade aqui. E aí Jesus vem chamar a atenção que nós não podemos se comportar como os hipócritas, que eles faziam isso as praças públicas, em grandes concentrações, para que o povo visse que eles estavam fazendo a caridade, praticando a caridade. Que eles se tornava não caridade, mas assistencialismo, que eles faziam por obras humanas. Não, nós devemos fazer por obras divinas. Por obras divinas. E aí, Jesus recomenda que nós devemos fazer de uma forma que a nossa mão esquerda não sabe o que faz a direita, isto é, fazer as boas obras em segredo. Porque os hipócritas tinham a recompensa dos homens. Nós teremos a recompensa do nosso Pai que está no céu. Pois bem, Jesus vai também falar na questão da oração. Que eles também gostavam de fazer as grandes orações, longas orações, de pé, em cima de um tablado, para serem vistos pelos homens. Eles já tiveram a recompensa deles. Que não foi de Deus, foi dos homens. Então essa recompensa não é válida. Quando nós orarmos, Jesus recomenda: entre no teu quarto, fecha a tua porta e ora o teu pai que vê no oculto, teu pai que vê no oculto, que está no escondido, te recompensará. O que é entrar no teu quarto e rezar, fechar a porta? É rezar com o coração. É que a nossa oração brote do nosso coração, que não seja palavras vãs, só saindo da boca para fora. Não, ela tem que brotar do coração. Porque em outra passagem bíblica, no seu evangelho, Jesus fala: a tua boca fala do que o coração está cheio. Então devemos ter muito cuidado daquilo que nós iremos falar. Para falarmos de acordo com a ação divina, com cautela, prudência e sabedoria. Com 3 dimensões também, pedindo a Deus discernimento, entendimento e sabedoria, para que possamos falar aquilo que Deus quer que nós possamos falar, não o que nós queremos. Pois bem, a outra dimensão é que os hipócritas naquela época, quando jejuavam, ele desfigurava o rosto e ficava com semblante abatido para que os homens percebessem que ele estava jejuando. Jesus vem chamar a atenção da gente que nós, quando jejuarmos, devemos lavar a cabeça, perfumar a cabeça, lavar o rosto, para que os homens não percebam que nós estamos jejuando. Porém, o nosso Pai que está no céu perceberá e nos dará a recompensa. Tá bom? Então, são essas 3 dimensões desse evangelho, muito importante para nós refletirmos e praticarmos como Jesus nos ensina. Praticar com o coração e fazer para Deus, para a honra e glória do Senhor. Não para nós se engrandecermos. Aí não é obra divina, é obra humana. Então nós devemos ter cuidado com as nossas ações, tá bom? Então que possamos praticar as boas obras em segredo, que o nosso Pai que vê o oculto
Ele nos recompensará. E quando fizermos as boas obras, não esperemos gratificação daquilo da terra, não. Não vamos fazer as coisas boas para os outros esperando recompensa, não. Nós não devemos agir dessa forma. Nós devemos fazer por amor e ter a certeza que Deus nos dará a recompensa. Deus nos dará a recompensa, tá bom? Então Maria Conceição também entrou, minha irmã, que Deus abençoe e te proteja, você e Eto, seu esposo, que Deus abençoe a todos vocês, viu? Que está aí ao vivo agora. Pois bem, nessa live de hoje, saindo agora da reflexão do Evangelho, nós iremos degustar Jesus confere os grandes poderes à sua igreja. É a lição de número 21ª do livro A Igreja do Deus Vivo. Estamos trabalhando ainda este livro aqui, A Igreja do Deus Vivo, e nas quintas-feiras, que agora vai passar, como eu já falei, vai passar para ser as terças-feiras, a partir da primeira semana de julho, porque na próxima semana não terá live, nem na quarta e nem na quinta, porque a de quinta vai ir para terça-feira, tá bom? Então, por quê? Porque é véspera de São João e São João. A quarta-feira é a véspera e a quinta-feira é o dia de São João, tá bom? Então não vou fazer live, eu vou fazer na primeira semana, que é o dia 6, que é a terça-feira, e o dia 7, que é a quarta-feira, que eu vou fazer as duas lives, já começando terça e quarta, tá bom? Então, aqui o título da live é que Jesus confere os grandes poderes à sua igreja. Jesus instituiu sua igreja, formou a sua igreja na live passada, na 20ª. Agora ele vem conferir os grandes poderes à sua igreja. Quais são esses poderes? Vamos lá. Os grandes poderes que Jesus possui, os conferiu aos seus apóstolos. Número 1. Poder de transformar o pão e o vinho em seu corpo e o sangue, que é o sacrifício da missa. Isto ele deu esses poderes a quem? Aos apóstolos. Século I. Anos 30 a 33. Número 2. Poder de perdoar os pecados. Confissão. Tudo que ligarem na terra será ligado no céu, na instituição da igreja. Tudo que desligar na terra será desligado no céu. Jesus deu esse poder aos apóstolos para confessar, perdoar os pecados da absolvição ou não, a depender dos pecados, tá bom? Número 3. Poder de ensinar as suas doutrinas, que é o Evangelho. Isto é, os anunciadores do Evangelho, vocês vão ver mais na frente aqui. Eu vou deixar para falar lendo, para vocês verem que é a voz de Cristo para vocês, tá bom? Então Jesus confere aos apóstolos o poder de celebrar a missa. Tornou o pão, deu graça, partiu e distribuiu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Do mesmo modo, tomou também um cálice depois de cear, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por vós. Fazei isto em memória de mim. Está lá as passagens que eu já dei da última ceia, né, que Jesus Cristo instituiu a Santa Eucaristia. Eu já falei para vocês em outras lives aí. E aqui está, em Lucas 22, está falando aqui, referindo aqui na passagem de Lucas, que é a terceira, 22, 19 a 20, tá bom? Mas eu já dei a vocês as passagens bíblicas da instituição da Eucaristia, tá bom? Com estas últimas palavras, Jesus confere aos apóstolos o poder de transformar o pão no seu corpo e o vinho no seu sangue, e oferecer a Deus em sacrifício. Olha aí. É a Santa Missa. Os apóstolos passaram este poder aos outros discípulos, e assim até nós. E nós temos Jesus na hóstia como alimento espiritual, alimento de salvação. Estarei convosco até o fim dos séculos. Mateus 28, 19.
E ele está vivo e verdadeiro, como quando andava pela Palestrina pregando e consolando, curando e dando forças a todos os doentes e enfermos que encontrava pela frente. Jesus confere aos apóstolos o poder de perdoar os pecados. Olha aí. E Jesus disse de novo: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dito isto, soprou sobre eles e lhes disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoados os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Olha aí. João 20, 19 e 23. Pode acontecer de vocês confessarem e o padre, hoje, que a sucessão continuou, dos apóstolos para os discípulos, do discípulo para os bispos, dos bispos para os padres, e hoje está aí em toda a igreja a nível mundial, tá bom? Então, no sacramento da confissão, o padre pode acontecer de não dar a absolvição a você quando vai se confessar? Pode. Se ele achar que o seu pecado é gravíssimo, ele vai dar uma penitência, vai marcar outra data para você retornar para fazer uma nova confissão, para ver a probabilidade de aí você receber a absolvição, tá bom? Então é a coisa de ligar na terra será ligado no céu, desligou na terra será desligado no céu. Ele tem o poder de dar a absolvição, tem o poder também de reter, de não dar. Dar uma penitência para você cumprir, tá bom? Para a purificação, aí depois você volta sem mais aquele pecado e aí vai receber uma nova confissão com a absolvição, tá bom? Olá, Jonas Acioli, seja bem-vindo, meu irmão, que Deus abençoe. Este poder é igual àquele que Jesus dizia aos pecadores: vai em paz, teus pecados te são perdoados, e não volte mais a pecar. Olha aí, uma palavrinha após a absolvição: e não volte mais a pecar. Jesus curava, dava absolvição e dizia: não volte mais a pecar. Entendeu? Então tem essa recomendação, que nós não podemos estar caindo sempre e no mesmo pecado. Tem gente que chega no sacerdote e constantemente vai confessar o mesmo pecado. Minha gente, quando você confessa um pecado, que o padre dá a absolvição, aquele pecado já morreu. E se você está caindo constantemente no mesmo pecado, tem algo errado com você. Tem que rever essa situação. Olá, Vani, Alira, seja bem-vinda, minha irmã. Seja bem-vinda. Deus abençoe você e toda a sua família. Então, uma vez o pecado confessado, eu pequei, confesso o meu pecado, eu pequei. Você não vai contar a história ao padre, porque fulano... Não, isso não é pecado, isso não é confessar pecado. Isso já é outra linha, a direção espiritual. É o que eu faço diretamente, né, na pastoral, quando eu estou agora afastado por conta da orientação médica, mas eu faço direção espiritual e o padre Adriano faz as confissões. Isso é direção espiritual, porque a direção espiritual você pode contar história, pode falar nome de pessoas, pode dizer como aconteceu o fato. Já pecado não, você vai já pronto com ato de contrição, já rezado, e vai contar os seus pecados. Eu pequei, você vai contar os seus pecados. Você não pode citar nome de pessoas porque você está contando o pecado de outra pessoa, que não pode. Aí não é confissão, tá bom? Então tem essas coisas que muita gente se atrapalha em confissão e mistura confissão com direção espiritual, que não é. Porém as duas realidades, tanto a confissão quanto a direção espiritual, tanto o padre quanto eu, o diácono, quando faço a direção espiritual, nós ficamos para nós, porque o Código de Direito Canônico não permite que nós cometamos nem com outro ministro ordenado. Tanto o padre guarda a confissão para o túmulo, como eu também guardo a direção espiritual para o túmulo. Fica só entre 3 pessoas, eu, você e Deus. Só entre essas 3 pessoas. Nós não podemos comentar nem com outro ministro ordenado. Não podemos comentar. É segredo, direção espiritual, é segredo confessional,
E confissão é segredo também, que o ministro não pode contar para outro, nem para outro ministro, tá bom? A igreja é Cristo continuando na história. Este poder existe na igreja de Jesus até hoje. A seita que não tem este poder não são de Jesus. Vou ler de novo para vocês entenderem, viu? A igreja é Jesus continuando na história. Que ele é o cabeça da igreja e nós somos seus membros. Este poder existe na igreja de Cristo até hoje. As seitas que não têm este poder não são de Jesus. Jesus confere o poder de pregar e ensinar. Muita gente acha que pode pegar a Bíblia e sair aí anunciando aos quatro ventos sem autorização nenhuma. Nós, da Igreja Católica, nós temos a autorização dada pelo Cristo. Olha aqui, olha. Jesus confere o poder de pregar e ensinar o quê? O Evangelho da salvação. Ele nos deu esse poder através da sua igreja, através dos apóstolos, na tradição apostólica. E os apóstolos passando para os discípulos para os bispos, para os padres, os diáconos, que naquela época só existiam os apóstolos e os diáconos permanentes. Então, desde aquela época nós já pregávamos também os diáconos. O diácono Estevão pregou, fez grandes milagres, ele foi morto, foi martirizado no ano 36 depois de Cristo. Cristo foi martirizado no ano de 33 e o diácono permanente Estevão foi martirizado no ano 36 depois de Cristo, 3 anos depois de Cristo. É o protomártir, era o primeiro santo martirizado na Igreja Católica, diácono permanente, tá bom? Então, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, e depois e ensinai a todas a gente, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Aqui está a Trindade Santa e a fórmula do sacramento do batismo. As três pessoas da Santíssima Trindade têm que estar bem identificadas. Por isso que a Trindade Santa na liturgia, ela não pode ser cantada. E a gente vê grandes coisas aí, grandes erros litúrgicos aí, cantando a Trindade Santa, porque ela é bíblica. Está aqui em Mateus 28, de 16 a 20. A Trindade Santa. As três pessoas da Santíssima Trindade. Ela não pode ser cantada na liturgia. Ela pode ser cantada em algum momento de um movimento independente da liturgia. Na Santa Liturgia, a Trindade Santa não pode ser cantada. Exceto que seja cantada só invocando a Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, acabou aí. Não pode prosseguir mais nada, porque é bíblico. A Trindade Santa é as três pessoas da Santíssima Trindade. Tem que ser invocada, rezada em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ou você quer dizer, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto, morreu aí. Só pode ser feito desta forma. Porque você aclamou a Trindade Santa de uma forma de cantoria, mas invocando a Trindade Santa. E nada mais. Tá bom? Mas nós vemos aí nas liturgias aí que é uma aberração que só Jesus na causa. Tá bom? Isso é errado. Isso é antilitúrgico. Isso aí é deturpar a Trindade Santa. Tá bom? O poder de ensinar e pregar o Evangelho é um poder oficial que ele entregou à igreja. Isto é, nós temos a autoridade do Cristo porque ele deu a sua igreja. Ele instituiu a sua igreja em Pedro, em Mateus 16, de 13 a 19, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e deu os poderes à sua igreja. Por isso que o Papa tem o poder de instituir qualquer coisa, porque foi dado esse poder por Jesus. Tá bom? Então Jesus deu esse poder à igreja oficialmente. Oficialmente. É uma missão, é um poder que só é conferido
a igreja, e ninguém pode ter este direito se não lhes for concedido pela igreja de Jesus. Olha aí. Os que pregam o evangelho sem ter recebido este poder gera confusão e anarquia, como acontece fora da igreja de Jesus. É o que acontece aí pelo mundo afora aí. Você vê as aberrações, as coisas absurdas que acontecem aí, né? Então, antes de mandá-los pelo mundo, Jesus lhes prometeu o Espírito Santo para conferi-lo na sua missão. Isto é, ele mandou ir evangelizar, mas soprou sobre eles o Espírito Santo. Olha quanta coisa Jesus deu aos apóstolos, e aí, pela tradição da igreja, foi passando de ministro a ministro, e aí nós temos esse poder. Que na época ela foi dada a gente, que a gente já estava com os apóstolos lá, tá bom? Aí tem mais aqui. Eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará o outro Confortador, o Espírito Santo, e vos recordará tudo o que vos disse. Está lá em João 14, 16 a 17. O Espírito Santo desce sobre os apóstolos de Nossa Senhora, isso é o acontecimento de Pentecostes. Depois da ascensão de Jesus, ele envia o Espírito Santo sobre os apóstolos de Nossa Senhora e pessoas de 19 nações. Então, além dele soprar sobre os apóstolos, receber o Espírito Santo, a quem perdoados os pecados seriam perdoados, aqueles que retiverem seriam retidos, ele também, depois da sua ascensão ao céu, aí aconteceu o Pentecostes. Ele enviou o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador. E é o Espírito Santo que cria a igreja de Jesus. É o Espírito Santo que conduz a igreja de Jesus. E que nos conduz. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Ai de nós se não fosse o Espírito Santo. Então vocês vê lá em Atos 2, de 2 a 4. Vocês vê lá essa ação da descida do Espírito Santo, tá bom? E aí diz aqui, olha. E aí permaneceram-lhes então como que uma espécie de língua de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles, e ficaram todos cheios do Espírito Santo. Atos 2, de 2 a 4. Foi Pentecostes aqui que aconteceu, tá bom? Então aconteceu, nós celebramos recentemente a solenidade de Pentecostes, antes de adentrar na segunda parte do tempo comum, e aí já a Pentecostes já é uma solenidade na qual é a descida do Espírito Santo que vem sobre todos nós, todos os apóstolos, Nossa Senhora e pessoas de 19 nações, tá bom? É dado pelo Cristo, pelo Pai. Conclusão. Assim preparados, olha aí, olha assim preparados, instruídos, munidos dos poderes e cheios do Espírito Santo, os apóstolos foram pelo mundo pregando, batizando, ensinando, perdoando os pecados e celebrando os mistérios, a Santa Missa. Todos esses poderes dados por quem? Pelo Cristo. Dado pelo Cristo. Construindo a igreja, o novo povo de Deus. Hoje, esta igreja está presente em todo o mundo, em todo recanto da terra. É universal, no mundo inteiro. Os poderes de celebrar a missa, perdoar os pecados, pregar o evangelho, continua sempre, mas só a Igreja Católica, porque é a única igreja de Cristo. Só a Igreja Católica, o que quer dizer aqui? Que só a Igreja Católica tem esses poderes, porque é a única igreja de Cristo. Eu vou ler de novo essa parte aqui,
essa conclusão para vocês entenderem melhor, para vocês reforçarem mais no entendimento, tá bom? Conclusão. Veja só, eu vou ler compassadamente para vocês entenderem tantos poderes que foi dado aos apóstolos e à sua igreja, viu? Que Jesus deu. Assim, preparados, instruídos, munidos de poderes e cheios do Espírito Santo, os apóstolos foram pelo mundo inteiro pregando e batizando, ensinando, perdoando os pecados e celebrando os mistérios, a Santa Missa. Continuando a igreja, o novo povo de Deus. Hoje, esta igreja está presente em todo o recanto da terra. Os poderes de celebrar a missa, perdoar os pecados e pregar o evangelho continua sempre, mas só a Igreja Católica, porque é a única igreja de Cristo. Pronto. Tem dúvida? Quem diz não sei eu não, viu? Está aqui, grandes teólogos, grandes doutores biblistas, grandes doutores em liturgia e sobre a história da igreja, sobre os concílios. É o documento da igreja que fala, viu? É Jesus que está falando, não sou eu. Eu estou transmitindo aquilo que a igreja manda transmitir, a verdade. Tá bom? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Essa é a verdade que nós vivemos constantemente. Essa é a verdade que nós vivemos. Olá, meu xará, Erivaldo do Forró, que Deus abençoe você e toda a sua família, meu querido. Seja bem-vindo. Então, esses poderes todos foi dado à igreja instituída por Jesus. Foi dado aos apóstolos, os apóstolos foram transmitindo para os discípulos, para os bispos, para os padres, para os diáconos, dizendo que lá naquela época, no primeiro século, só existia os apóstolos e os 7 primeiros diáconos que foram ordenados no início do primeiro século. Diáconos permanentes. Está lá em Atos 6, de 1 a 6. Leiam lá que vocês vão ver. Os 7 primeiros diáconos. Na qual Estevão foi o primeiro mártir, o protomártir da Igreja Católica, tá bom? Que só existia aí no século IV. Existiam alguns sacerdotes ministeriais, era como se fossem ministros extraordinários naquela época de Jesus. Como, por exemplo, Zacarias, o pai de João Batista, né? Zacarias. Ele era sacerdote ministerial, não era um ministério ordenado, não. Era um ministério extraordinário. O sacerdote daquela época era assim, não era sacerdote ministerial. Que isso só foi acontecer o sacerdote ministerial do século IV em diante. Aí foi que foi acontecer o sacerdote ministerial. Até então, quem celebrava as missas eram os apóstolos e os discípulos que andavam com eles. E os diáconos também, na qual o diácono, no século II, o diácono Lourenço, que é o nosso patrono, ele tinha uma infinidade tão grande com o Papa Sisto II, que se tratava como pai e filho. E o diácono Lourenço era administrador paroquial. Era administrador paroquial. Desde aquela época, os diáconos eram administradores paroquiais. Cuidavam dos bens da igreja. Eram os diáconos que trabalhavam com toda essa dimensão das coisas de oratório, de casa de caridade. Eram os diáconos que tomavam conta de tudo isso aí. O diácono permanente é uma tradição apostólica desde o início da igreja e que poderia ter mais ações na Santa Liturgia, que não tem. Mais ações dentro da igreja que não tem, que é pau dado. Entendeu? Aí o sacerdote ministerial aconteceu no 4º século em diante. Mas o celibato só aconteceu após o 12º século. O celibato sacerdotal. Tá bom? Foi definido por um concílio. Ok? Tinha ainda sacerdote, já depois do 4º século, mas os celibatários só ocorreu no século XII. Ok?
Então quero deixar vocês bem claro na história da igreja, porque muitos não querem saber conhecer a sua igreja. É uma pena. Porque quem não conhece, não ama. Quem abandona a igreja de Cristo, porque não conhece a igreja de Cristo. Não conheceu, não vai amar, não vai defender. Entendeu? Então, tem essas atenuâncias. E aí eu quero mostrar a vocês, como por exemplo, no caminho do Calvário de Jesus, quem foi que decidiu que Jesus deveria morrer por todos? Foi 2 sacerdotes, Anás e Caifás. Foi esses 2 sacerdotes, extraordinários na época, que estavam com suas funções de sacerdote, porque ele exercia aquele ministério naquela hora só para oferecer incenso a Deus, só para isso. Eles não celebravam a missa, os sacerdotes daquela época, eles não celebravam, só os apóstolos. O sacerdote daquela época era só extraordinário, isso era só para oferecer incenso a Deus. O sacerdote Arão, com Moisés, era só para oferecer incenso a Deus. Eles não celebravam a missa. Eram os apóstolos e os bispos depois que foram chegando. Entenderam? Que são os sucessores dos apóstolos. E aí, Anás e Caifás foi quem entregou Jesus a Pilatos. Olha aí que marca de sacerdote tinha naquela época. Coisinhas belas, né? E aí, quando eles exerciam aquele ministério deles, extraordinário, eles saíam dali e não era mais nada. Acabou. Não era mais nada. Só ia depois de outra fase, que era como se fosse uma escala. Voltava a oferecer incenso de novo a Deus. O sacerdote naquela época de Jesus era dessa forma. Não era ministerial, ordenados. Não eram. Só os apóstolos. E os bispos, que foi chegando depois, os grandes santos, Santo Agostinho, Santo Atanásio, todos esses santos aí do século III, século IV, foi chegando e foi tomando os doutores da igreja, que foi sendo ordenados. Os santos da igreja, que celebravam missas. Entenderam? Agora o sacerdócio ministerial, os padres, só ocorreu depois do século IV em diante. Tá bom? E os diáconos existe desde o início da igreja. Vocês verem lá, tem na Lumen Gentium, no número 29, tem no documento, né, do próprio diaconato permanente, no 96, no documento da CNBB, vocês vão lá ver lá toda a história, e eu sempre estou publicando artigos sobre a história do diaconato permanente, que é uma instituição divina. Até o nosso saudoso Dom Henrique Soares da Costa diz que é uma pena que em algumas realidades da igreja os diáconos permanentes foram suprimidos em alguns momentos, por alguns séculos. Isto só no Ocidente, nós aqui, na América Latina. No Oriente, não. No Oriente, os diáconos nunca perderam os seus poderes que foi dado pelos papas. Foi dado por Jesus, foi dado pelos apóstolos. Foi instituição apostólica. Jesus deu o poder aos apóstolos e os apóstolos ordenou os 7 primeiros diáconos. Entenderam? Então, Dom Henrique Soares falava que era uma pena a gente ver, dentro da nossa própria igreja, ver essa situação de alguns pastores se comportar dessa forma perante os diáconos permanentes de uma instituição que foi divina, que foi lá do início da igreja. É lamentável, ele falava isso. É lamentável isso. E eu tenho um vídeo dele falando sobre essa coisa, sobre essa dimensão. E hoje, para vocês verem, para vocês sentirem a dimensão, para vocês sentirem na parte cardinale, que são os assessores do Papa, tem 45 diáconos permanentes, que são cardeais, lá no Vaticano. Tem 45 diáconos permanentes, que está lá no Vaticano, que são cardeais. Entenderam? Então não pode, no Oriente não teve problema algum, mas no Ocidente passou um séculozinho aí que precisou de 2 concílios para restaurar verdadeiramente o diaconato permanente e dar ênfase e dizer, não, eles são ministro ordenado, tem que trabalhar, tem o seu papel na liturgia, tem o seu papel de anunciar a palavra, tem o seu papel de celebrar, né? E tem que soltar ele aí. Nós temos 3 mundos: liturgia, palavra
e altar. Quando um diácono permanente está presente numa santa missa, em uma santa liturgia, o ministro do altar e da palavra é o diácono permanente. Pode estar com o Papa presente. Quem proclama, quem faz as saudações é o diácono permanente. Eu ficava muito contente na época do Papa Bento XVI, que agora é emérito, que ele na Jornada Mundial da Juventude em Madrid, ele delegou, porque ele era assistido por 4 diáconos permanentes, ele delegou, olha só, viu? Na Jornada Mundial de Madrid, 2 anos antes dele renunciar, ele delegou o diácono assessor dele, litúrgico, para fazer a reflexão da Jornada Mundial da Juventude, lá em Madrid. Olha que ênfase Bento XVI dava aos diáconos permanentes. O Papa Francisco tem 4 diáconos, todos os papas têm 4 diáconos permanentes assessorando eles. Mas o Papa Francisco, como é muito discreto, muito simples, ele não gosta muito de muita aproximação. Aparece mais o cerimoniário dele. Aí aparece mais só ele, o cerimoniário. De vez em quando tem festas solenes, aí aparece o diácono lá permanente, auxiliando. Por que 4 diáconos? Porque um fica da palavra, outro dá as saudações, que com a autoridade maior, aí precisa de mais diácono para servir a Santa Missa, na Santa Igreja. Já aqui não, 2 diáconos já é o suficiente, ou um diácono só. Quando tem um diácono só, ele faz os 2 papéis, porque o certo é 2 diáconos servir a Santa Liturgia, o que fica à esquerda do presidente vai servir a palavra. O que fica à direita vai servir o altar. Entenderam? Mas quando tem só um diácono, ele faz os 2 papéis, do altar e da palavra. Ok? Isto é instituído desde o início da igreja. Ok? Então eu sempre publico nos Facebooks aí, e em muitos grupos aí, que eu tenho uma dimensão de evangelização, que eu quero contar para vocês aí, não por engrandecimento, mas para a honra e glória do Senhor. Eu no WhatsApp, eu publico a liturgia, não publico artigos, porque no WhatsApp é muito pesado, e tem os caracteres que ele bloqueia, ele não suporta muito artigo. Aí eu publico mais nos Facebook e nos grupos que eu tenho, porque no WhatsApp eu publico mais de 2.000 pessoas a liturgia. Artigo eu publico pequenos artigos. No Facebook eu publico grandes artigos, que no Facebook eu publico para mais de 1.700.000 pessoas. A liturgia que você recebe diariamente aí, quando vocês estão recebendo, do WhatsApp, mais de 2.000 pessoas estão recebendo. Automaticamente, na mesma hora, mais de 1.700.000 pessoas também estão recebendo. E lá eu publico grandes artigos. Quem quer ver artigos grandiosos lá, vai lá nos meus Facebook e vai ver. É só acessar lá, Diácono Erivaldo, vocês vão ver. Grandes artigos falando sobre a história da igreja. Falando sobre toda a dimensão da história da igreja, sobre a Sagrada Escritura, sobre o magistério, sobre a tradição apostólica, sobre os diáconos permanentes. Falando sobre tudo. Eu publico lá. Tem lá. Tudo publicado, tá bom? Então dá uma pesquisa lá que vocês vão ver a grandeza. E no Instagram tem as lives que está sobre a história da igreja também, sobre a tradição apostólica, sobre o magistério da igreja, sobre o Código de Direito Canônico, que eu já falei, sobre o Redemptione Sacramento, foi que eu comecei essa live falando no Redemptione Sacramento, que é da Santa Sé Apostólica, o que pode e o que não pode, entendeu? Que pode, quem tem o poder de mexer alguma coisa na liturgia, é só a Santa Sé Apostólica. Quem é a Santa Sé Apostólica? O Papa e seus assessores, tá bom? E aí ele delega aos bispos ordinários da diocese ou arquidiocese, para, em comunhão com ele, fazer alguma coisa de pequena, porque o resto está definido pela Santa Sé Apostólica, tá bom? Então agradeço imensamente a vocês. E aí amanhã teremos uma live, agora já estou com outro documento, já trabalhei o Sacrosanto Concilium, terminei a semana passada, e agora vou iniciar amanhã
o Sacramento Caritatis do nosso Papa Emérito Bento XVI, tá bom? É muito importante essa dimensão aqui desse documento, essa encíclica do Papa Bento XVI, e eu vou começar já na manhã, na quinta-feira, começando já nesse documento aqui, Sacramento Caritatis, tá bom? Vamos ver quem está aqui, Maria da Conceição, Erivaldo Forró, deixa eu ver se tem mais gente aqui, né? Erivaldo Forró, meu xará. Deixa eu ver quem mais aqui. Maria da Conceição, seja muito obrigado. Vani, Aline, muito obrigado. Manilda, muito obrigado. Jonathan Cioli, Comadre Lucinha, quem mais aqui? Eu tô com problema que eu tô trocando até de lente esse óculos, porque eu tô com problema de visão. Aí não, às vezes não dá para enxergar direito. Marucinha Bezerra, que Deus abençoe a todos. E aí essa live fica aí no meu Instagram, Diácono Erivaldo, tudo pegado, para vocês degustar lá. Tem mais de 50 lives lá já, viu? Falando, quem quer conhecer a Igreja de Cristo, a sua igreja, entra lá no meu Instagram e também no canal da Paróquia Nossa Senhora de Montserrat, lá no YouTube, com o nosso querido Padre Adriano. Aí tem lá também as lives também que eu faço aqui, é publicada lá no canal da Paróquia. Ele pediu para essa concessão e eu liberei. Quem publica lá é o coordenador da PASCOM, o Davis. Eu saúdo todos os paroquianos da Paróquia Nossa Senhora de Montserrat, na pessoa do Padre Adriano, na pessoa do Davis, e aí vocês degustam lá essas lives. Qualquer pergunta, qualquer questionamento, qualquer dúvida, bote meu direct no meu Instagram, acesse lá e ative para receber as notificações quando eu estiver ao vivo, e também se inscreva lá no canal da Paróquia Nossa Senhora de Montserrat, para vocês terem a liberdade de ver todas essas lives aí, que é uma riqueza tremenda. É sobre toda a história da igreja. Estamos trabalhando primeiro, nós começamos com esse livro aqui, trabalhando sobre as Sagradas Escrituras. Tudo sobre a Bíblia. Método de leitura, nós já trabalhamos tudo. Sobre a liturgia, como preparar uma liturgia, nós já trabalhamos. Então é tudo que vocês precisam saber. Tá bom? Eu agradeço imensamente. Vamos rezar a Ave Maria, pedindo as graças de Nossa Senhora para que venha sempre ao nosso socorro e conduzindo ao seu Filho Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora do Monte Serra, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora das Dores, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Glorificar a Deus com a vossa vida e de paz que o Senhor vos acompanhe. Demos graças a Deus. Muito obrigado a todos.